Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secret. Hoje a nossa leitura é um tema assim que eu estou muito curiosa para fazer, que eu pensei nele e achei assim, nossa, esse aqui vai ser um bom tema para fazer antes do Dia dos Namorados, tá? Por quê? Porque vai ajudar você, independente, né, da situação que esteja aí na sua vida amorosa, a descobrir se a pessoa com quem você está, a pessoa que você quer, tá? É a pessoa da sua vida, tá? Porque a gente vai falar assim. O nosso tema é: qual é a história, tá? De amor, digamos assim, que vai acontecer entre você e o amor da sua vida nesta vida, se você acredita em outras, tá? Então, como vai ser, né, essa história, ou como ela está acontecendo, a gente não sabe, essa história entre você e a pessoa da sua vida. Como é o roteiro dela, tá? Então, assim, hoje a gente vai descrever aqui o filme do seu romance, do romance da sua vida, tá ok? E aí você pode identificar de repente se você tá em algum desses estágios, tá? E aí eu vou tentar descobrir mais ou menos aqui, de acordo com o que eu for tirando, qual estágio você pode estar, tá? Agora, com essa pessoa aí que você gosta, tá ok? Nós temos aqui duas opções. Eu vou fazer coraçõezinhos porque eu sei que eu uso bastante eles, mas eu gosto muito. E porque tem tudo a ver com o tema, né? Então escolha aí coraçãozinho número um, o coraçãozinho rosa e o coraçãozinho vermelho na opção número 2. Escolha o que mais chamar a sua atenção, fecha os olhos, se concentra, pergunta para a espiritualidade qual é a sua opção, tá bom? E uma vez que você escolher, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bem? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número um. Vocês escolheram o coraçãozinho rosa, então vamos lá, tá? Eu vou colocar bem aqui nesse cantinho. Opa, se ele ficar, né? Vamos colocar ele assim de ladinho, porque senão ele cai, tá? Pra gente iniciar a leitura de vocês. Então vamos lá descobrir qual é a história de amor, né? Da sua vida aí com a pessoa da sua vida, né? Vamos descobrir, vamos ver mais ou menos aonde você está, tá bom? Então, né, no desenvolvimento dessa história de vocês, tá ok? Bora lá. Qual é aqui? A gente vai fazer uma timeline, tá, gente? Aqui do passado, presente e futuro, pra gente conseguir descobrir mais ou menos em que estágio, né, dessa história você está nesse momento, tá ok? Então vamos lá. Como é aí o roteiro da história de amor da sua vida com a pessoa da sua vida? Vamos descobrir? Vamos lá. Aqui, ó, a gente vai começar com o passado mais distante, o passado mais próximo, mais recente, presente, o futuro. Pronto, gente, desculpa, eu tive aqui que botar, né, um adesivozinho aqui na moça pro YouTube não implicar com o meu vídeo, né? Ok, vamos continuar. E aqui é o futuro próximo e o futuro um pouco mais distante aí de vocês, tá? Seu e dessa pessoa aí que é pra ser o amor da sua vida. Ok, o livro, né? Vamos lá. Vou começar falando aqui, aí a gente vai tirando mais cartas, tá bom? No fundo a gente tem a lua, tá? Ok. Ó, o que que eu vejo aqui? Você e essa pessoa aí, que é a pessoa da sua vida, tá? Provavelmente a história de vocês é o seguinte, que eu vejo aqui. Eu sinto que você e essa pessoa já se conheceram, tá? Lá atrás, ó, no passado, vocês tiveram uma conexão aí de alguma forma, né? Ali lá no passado, vocês se conectaram. E eu sinto que no momento que você e essa pessoa se conheceram, eu sinto que vocês perceberam essa conexão, que já existia algo ali, sabe? Não era algo novo, não era uma conexão que tinha que ser construída. Eu sinto que ela já existia. Vamos descobrir mais aqui sobre essa conexão, tá? Que já existe. Eu vou pegar, na verdade, esse daqui. Que já, quando vocês se conheceram, já existia entre vocês. Vamos lá? Vamos ver. Qual era a conexão aqui? Aqui, ó. Quando vocês se conheceram, né? Essa conexão aí que vocês já sentiram. Vamos entender melhor aqui quando vocês se conheceram. O que mais que a espiritualidade pode contar pra gente sobre o roteiro aí da sua história de amor? Ó,
movimento positivo adiante. Eu sinto que você e essa pessoa, vocês de repente podem ter se conhecido em uma viagem, para alguns de vocês, para outros de vocês, essa aqui é o 8 de ouros, né? Pode ter sido no trabalho, tá? Mas eu sinto que você e essa pessoa, de alguma forma, é como se eu sinto que vocês podem ter frequentado o mesmo espaço muito tempo, e quando vocês repararam realmente um no outro, ou vocês finalmente se encontraram, vocês podiam frequentar o mesmo espaço, mas vocês nunca se esbarraram, né? Realmente se encontraram. Vocês podiam frequentar, mas quando um tava, o outro não tava, e assim ia. Mas eu sinto que uma vez que vocês se viram, né? Se vocês são essa galera que se encontraram no trabalho, né? Eu sinto que vocês sentiram essa conexão instantânea, tá? Eu sinto que para outros de vocês, como eu falei, pode ter sido numa viagem que vocês se conheceram, tá? Eu sinto que essa pessoa pode morar longe ou podia morar longe de você quando vocês se conheceram, porque ou vocês se conheceram na viagem ou essa pessoa estava viajando para onde você estava. De qualquer forma, eu sinto que para alguns de vocês pode existir esse quesito da distância, tá? Entre vocês. Mas assim, independente de como quer que tenha sido esse encontro de vocês, tá? Se vocês frequentavam o mesmo lugar ou não, se, enfim, independente do que seja, eu sinto que para alguns de vocês, vocês já podiam ter pessoas do mesmo ciclo, pessoas em comum na vida de vocês, mas vocês não se conheciam, entende? Então eu sinto que, independente de como tenha sido, né, esse começo, esse início, esse encontro de vocês, eu sinto que foi, assim, vocês olharam e sentiram uma certa conexão, tipo, nossa, eu sinto que eu conheço essa pessoa de alguma forma, sabe? De algum lugar, ou então ela não me é estranha, ou sentir essa conexão assim de tipo de sentimento mesmo, tipo, nossa, como assim, né? Eu nem conheço essa pessoa. Da onde tá vindo tudo isso aqui que eu tô sentindo, sabe? Eu sinto que pode ter sido algo assim, tá bom? Vamos ver o que mais. Aqui que a espiritualidade pode falar pra gente sobre esse começo aqui. Ó, tá vendo? Eu sinto que foi aquele, para a maioria de vocês, vocês podem ter sentido aquela sensação de reconhecimento instantâneo, tá? Mas a mesma forma que vocês se encontraram e tiveram toda essa explosão de sentimentos, eu sinto que essa pessoa, nessa época que vocês se conheceram a princípio, talvez não tenha ficado na sua vida tanto tempo, tá? Mas eu acho que as coisas aconteceram tudo muito rápido e muito intensas entre vocês, tá bom? Muito rápido, tudo muito intenso, muito forte, né? Com essa conexão. Vamos ver o que mais aqui. Mas eu sinto que pode ter sido esse início uma coisa passageira entre vocês, tá? Ó, eu sinto que logo vocês podem ter tudo acontecido muito rápido, mas eu sinto que também passou muito rápido esse primeiro encontro de vocês. Eu sinto que vocês podem ter se separado muito rápido lá atrás, ó, tá vendo? Uma das duas pessoas podia estar passando por um momento difícil, ou as coisas foram tão intensas, tão fortes, tão instantâneas entre vocês que vocês acabaram se magoando ou indo rápido demais, ou a distância, para quem tem essa característica aí que eu falei, né, de morar longe, de vocês terem uma distância geográfica entre vocês, por causa da distância vocês se separaram ou viveram, aproveitaram o momento juntos e logo em seguida a pessoa teve que ir embora, sabe? Eu sinto que tem esse quê aqui. Vamos ver o que mais que a gente pode descobrir aqui. Vocês estão vendo que essa leitura vai ser longa hoje, né? Esse encontro aqui de vocês lá atrás, vamos ver. Mas tá já acabando essa parte, a gente passa para o próximo passo, ó. 4 de ouros, mas eu sinto que já, tanto você quanto essa pessoa, quando vocês se conheceram, vocês meio que sentiram já um apego, né? Já sentiram ali naquele primeiro momento, tipo, eu não posso deixar essa oportunidade escapar, eu não posso perder essa pessoa, eu não posso deixar essa pessoa sair da minha vida sem que eu tente alguma coisa, sabe? Eu preciso tentar, eu preciso fazer alguma coisa para que essa pessoa fique. E eu sinto que quando vocês realmente se separaram, vocês sentiram muito essa perda, né? Mas eu sinto que foi um momento, ó, que vocês conheceram de
como se você tivesse aberto os olhos pela primeira vez, enxergado, né, algo novo, fascinante pela primeira vez. Então eu sinto que foi aquele chamado, aquele despertar mesmo, sabe? Esse momento em que vocês se conheceram, tá ok? Bem interessante aqui, mas eu sinto que já houve essa conexão desde o começo, tá? Nesse segundo momento, no passado mais recente, aí eu sinto, como eu falei, eu sinto que vocês podem ter ali, né, se separado, não deu certo, por causa da distância, por causa das dificuldades, porque onde vocês não estavam preparados, sabe? Eu sinto que houve isso aí, apesar de haver já um apego se formado ali desde o começo. Eu sinto que você e essa pessoa, ou um de vocês, né, no passado recente estava aí, ó, provavelmente solteiro ou solteira, cheio dos contatinhos, provavelmente experimentando aí um pouquinho, saindo com outras pessoas, vivendo outras coisas, tá? Então eu sinto que no passado recente você e essa pessoa não estavam juntos. E eu sinto que ainda não estão realmente juntos 100% agora, tá? Eu sinto que no passado recente você e essa pessoa aí não estavam juntos. E eu sinto que até hoje você não está com esta pessoa, tá? Vamos ver o que mais. Aqui, ó. Eu sinto que, ó, podia ter aqui, tanto do seu lado quanto do lado dessa pessoa, mas como eu tô falando com você, eu sinto que essa energia é mais propícia para ser sua, tá? Vocês podiam estar ali num momento passado recente, assim, vocês paqueraram muitas pessoas, saíram com muitas pessoas, né? Cada um no seu canto, podem ter namorado outras pessoas, mas eu sinto que sempre acabou em uma decepção, em uma tristeza, tá? Não houve ali, talvez você nunca tenha conseguido encontrar uma conexão como você encontrou com essa pessoa aqui logo de cara. Então eu sinto que você sempre acabava se decepcionando em relação a essas pessoas aí com quem você saiu, e eu sinto que o mesmo acontecia para essa pessoa aí, tá bom? O que mais que a gente pode saber sobre o passado recente dessa história de vocês, tá? Ó, eu sinto que o seu coração e o coração dessa pessoa aí, de alguma forma, se mantiveram leais, né, ao sentimento que tem um pelo outro. Como eu falei, você pode ter procurado várias pessoas, pode ter saído com várias pessoas, pode ter procurado em outras pessoas essa conexão que você teve com essa pessoa específica, mas você nunca encontrou, tá? E eu sinto que vocês sempre se espiaram. Essa pessoa, né, durante esse tempo, ou ultimamente, ou essa pessoa lembrou um do outro e resolveram dar uma olhada, ver o que, é que a pessoa tá fazendo, sabe? Eu sinto que aqui também essa carta tá falando sobre o fato de você e essa pessoa tentarem se enganar, tá? E viver, continuar a vida aí, tipo assim, não, isso é loucura, né? Sem essa pessoa, como se ela fosse só mais uma, como se fosse só mais uma história, né? E não, tipo, não pode ser, né? Alguém com quem eu encontrei e tal, mas você nunca esqueceu, nunca tirou essa pessoa do coração. Mas ainda assim, até recentemente, ou recentemente, você estava tentando ali levar a sua vida, continuar se divertindo, crescendo, aproveitando. Você não quis deixar de viver a sua vida. Só que todas as experiências que você teve, e principalmente aqui nesse passado, né, recente, foram decepcionantes, tá? Porque eu sinto que você sempre, o seu coração de uma forma ou de outra, sempre se manteve leal a essa outra pessoa ali. Eu sinto que isso aqui serve para as duas pessoas, tá? Eu sinto que foi uma coisa recíproca, mas principalmente do seu lado, tá? Vamos ver o que mais. Assim, porque eu tô captando a sua energia, então, né, você tem que se identificar aqui com a história. Tá, o que mais? Ó, tá vendo? Eu sinto que você nunca mais sentiu, né? Você buscou em outras pessoas, mas nunca mais sentiu essa sensaçãozinha de esse coração batendo mais rápido, o que essa pessoa lhe fazia sentir, sabe? Aquela sensação de ser adolescente de novo, de ser criança de novo, de querer viver tudo de novo, sabe? Assim, eu sinto que você nunca mais sentiu realmente aquele friozinho na barriga, aquela sensação de tipo, nossa, sabe? Sou encantada por essa pessoa. Você nunca mais sentiu a mesma coisa que você sentiu por essa pessoa aqui lá atrás. E eu sinto que por esse motivo, e ao mesmo tempo, né, que você não sentiu, eu sinto que era um ciclo vicioso. Você sempre também botava uma barreira entre você e os seus outros pretendentes, porque o seu coração se manteve fiel àquela outra pessoa. Então não tinha como você sentir a mesma coisa se você já estava predisposto a não querê-las porque você queria essa pessoa, entende? Mas eu sinto que isso aqui é um pouco mais profundo, tá? É a questão da conexão de almas mesmo, a conexão assim especial com alguém
com quem você é, deve ficar, tá? Então eu sinto que aqui, independente de você, conscientemente ou não, dar chance real para novas oportunidades, né? Eu sinto que você pode ter namorado outras pessoas e tudo, mas essa pessoa aqui, ela nunca saiu da sua cabeça e ninguém mais fez você se sentir como ela fazia, tá? No presente, a gente tem aqui a carta da estrela. Então eu sinto que você e essa pessoa estão no momento de se lembrar bastante um do outro, tá? Estão no momento de sentir saudade, estão no momento de pedir para a espiritualidade dar um sinal, estão no momento de como se fosse buscar um norte, de pedir, é aquela esperança que existe, mas como se ela machuca e você tenta conversar com a espiritualidade, pedindo para ela dar uma luz, para ela mostrar para você que você não tá ficando louco ou louca, que tem sim alguém para você, que você não tá doida em relação ao que você sentiu com esta pessoa, sabe? Eu sinto que para alguns de vocês esse daqui é o sinal, tá? Para você que você não tá louco ou louca, né, de sentir essas coisas. Então, eu sinto que tanto você e essa pessoa estão pensando bastante um no outro no presente, sentindo saudade, falta dessa época, com essa saudade assim que meio que machuca um pouquinho, meio distante, como se fosse impossível. Sentissem como se fosse impossível esse reencontro, essa reconexão entre vocês por causa dos fatores da vida, seja o que for, tá? Vamos descobrir mais um pouquinho aqui do presente dessa história de vocês. Ó, um de vocês dois pode estar se relacionando com a outra pessoa. A gente tem aqui o 3 de copas, tá? Então, eu sempre vejo essa situação como se tivesse uma outra pessoa envolvida. Então, ou você ou essa pessoa podem ter um relacionamento, ou os dois podem ter um relacionamento, tá? E eu sinto que talvez essa admiração, esse amor, essa saudade que dói, a distância, né, seja por causa desse motivo também, mas para outros pode ser a questão da distância geográfica, tá? Mas eu sinto que tem aqui um terceiro elemento, algo, né, que faz com que vocês sintam que essa história é impossível, sabe? Hoje. E aí fica aquela dor, aquele sentimento, mas também aquela sensação, não consigo esquecer essa pessoa. Então, o que eu faço? Olha só a carta que pulou, que fala de espírito de equipe. E para mim também eu vejo muito como, tá vendo? Ó, 3 copas, eu sempre vejo como um 3 de copas também. Então, definitivamente eu sinto que para grande maioria de vocês pode ser uma terceira pessoa, tá? Mas eu sinto também que essa cartinha aqui tá me dizendo que pode ser uma terceira pessoa, mas pode ser um objetivo, pode ser uma profissão, né? Para a minoria eu sinto que pode não ser uma pessoa, mas algo que mantém vocês separados, como a distância, por exemplo. Mas eu sinto que há uma vontade, uma esperança, né, dos dois lados, de que haja uma comunicação, né, um contato entre vocês. Que haja assim como se fosse aqui, ó, com essa carta do pêndulo, né, que fala de reencarnação, ritmo, certeza, que haja é como se fosse um fechamento de ciclo. Eu sinto que tanto você quanto essa pessoa no presente desejam que, olha só a carta do amor, que essa história de vocês se concretize, porque eu sinto que no fundo, tanto você quanto essa pessoa pode acreditar que, ó, é impossível, mas no meu coração eu sinto que de alguma forma a gente vai acabar junto. Hoje eu sinto que é impossível, mas de alguma forma, né? Eu tenho a sensação de que essa pessoa foi feita para mim, que a gente devia estar junto, né? Que a gente já se conhece de outras vidas com essa carta da reencarnação. Então eu sinto que tem uma sensação de que vocês podem estar sentindo muito a energia um do outro, né? Sonhando, pensando, porque quando um pensa, puxa a energia do outro e vice-versa. Então eu sinto que vocês podem estar aí nessa sensação ali, alimentando essa esperança no momento. Talvez vocês nem entendam por quê que essa pessoa está vindo tanto à tona na sua cabeça, mas é porque provavelmente ela também está pensando em você. E aí vocês ficam alimentando esse ciclo, né, de energia, vamos dizer assim. E ambos desejando que haja uma comunicação, que haja uma certa troca de energia, assim, no sentido de um sinal, sabe, de que vocês pensam no outro, de que vocês realmente têm uma comunicação telepática, sentimental, seja o que for. Então eu sinto que você e essa pessoa devem estar muito conectados, assim, em mente, tá, nesse momento. Ó, a gente tem o 9 de ouros e
Cavaleiro de Copas. Ó, eu sinto aqui que, interessante. Aqui, no fundo a gente tem o Hierophante, tá? Eu sinto que um de vocês, né, como eu falei, pode estar envolvido com alguém, mas eu sinto que a outra pessoa provavelmente está solteiro, tá? Para a maioria de vocês, eu sinto que um de vocês está solteiro e o outro está envolvido num relacionamento. E eu sinto que tem um desejo muito forte, principalmente da pessoa que está solteira, de entrar em contato com a pessoa que tem alguém. Mas eu sinto que, de qualquer forma, as duas pessoas querem se comunicar, tá? Isso é fato. E quanto mais vocês pensam no outro, se comunicam telepaticamente, eu sinto que a probabilidade de um dos dois tomar essa iniciativa aumenta. E eu sinto que isso aqui realmente pode vir a acontecer, tá? De haver um contato aí, uma iniciativa de um dos dois, ainda que esteja comprometido ou não, né? Que haja um comprometimento de uma das partes, se houver. Há essa chance de haver uma comunicação aí muito próxima ou de já estar acontecendo no presente e uma comunicação assim fofinha, tá? Romântica ou se não comunicação de vocês se encontrarem em algum canto e começarem a conversar, tá? Com essa 3 de copas, pode ser que vocês se encontrem numa festa, num local assim, público, e comecem a conversar, colocar o assunto em dia, role uma paquera, tá? Ainda que um dos dois esteja comprometido, porque a energia, a sensação aqui é muito forte entre vocês. Deixa eu clarificar um pouco mais aqui. Ó, eu sinto que essa conexão de vocês, no momento, ela tá só se fortalecendo, tá? Ela tá pegando como se fosse energia. E eu sinto que tá chegando o momento de você e essa pessoa aí da sua vida finalmente se reunirem, se juntarem, tá? Ó, e pode haver aqui o passo, a iniciativa, principalmente da pessoa com energia mais masculina, tá? Isso não quer dizer gênero, só energia, tá? A pessoa que é mais, vamos dizer assim, de atitude, de agir, de ir lá e fazer acontecer. Então pode ser independente, qualquer pessoa, independente do gênero, tá? É mais a questão do perfil, da energia da pessoa. Então, a pessoa que tem aí a energia, vamos dizer, mais masculina, de ação, de atitude, vamos dizer assim, tá? Pode ser a pessoa que vai dar esse passo aqui, já no presente, já deu, tá dando, ou vai dar logo muito em breve, para vocês voltarem a entrar em contato. Você e essa pessoa aí que é o amor da sua vida, a história da sua vida aí, que vai ser, pelo menos. Você pode até. É bom vocês se lembrarem disso. Você pode até nem enxergar essa pessoa como o amor da sua vida, tá? Mas assim, que esse grupo aqui, você sentiu algo diferente. Você pode não enxergar como o amor da vida, mas você sentiu algo diferente por essa pessoa, que você nunca mais sentiu com ninguém e agora, ultimamente, você tem pensado muito nessa pessoa. Pode até não ser a pessoa com quem você tá, por quem você tá apaixonado, apaixonada, mas que se encaixe nessa história aqui que eu tô falando, tá? Então, assim, abra sua mente, não queira encaixar uma pessoa só porque você gosta dela, tá? Amplie seu olhar. Escute a história e veja realmente, assim, né, quem se encaixa nessas opções, tudo isso, tá bom? Vamos ver aqui o que vai acontecer em seguida, né, no futuro próximo. Ó, aqui eu sinto, né, que a pessoa com energia mais feminina aqui dessa história, tá? Pode estar aí buscando. Eu vou até tirar outra carta para poder clarificar. Eu sinto que a pessoa mais feminina, que é quem vai receber este contato, tá? É como se, eu sinto como se essa pessoa com essa energia tivesse tentando superar essa pessoa aqui, porque você acha que é loucura. E aí, quando chegar esse contato, essa comunicação dessa outra pessoa com a energia mais masculina, né, o contato, a iniciativa ou o encontro de vocês, que essa pessoa vai tentar dar um restart nessa romance de vocês, eu sinto que parte você vai ficar muito feliz. Você não, né? Eu não sei se é você que vai receber o contato, mas a pessoa que recebeu o contato, ou você ou a outra pessoa, vai ficar muito feliz com esse retorno, com essa possibilidade, vai sentir como se fosse um triunfo, tá? Mas eu sinto que ao mesmo tempo a parte sua vai ficar com medo com essa carta aqui de seguindo em frente. Você vai ficar com medo de se magoar. E eu sinto. Você não, eu tô falando você, então tem um motivo. Provavelmente vai ser você que vai receber essa comunicação, tá, gente? Não é você que vai iniciar, provavelmente vai ser você quem vai receber. Mas a pessoa que receber a comunicação da outra vai ter muito medo de se magoar novamente e vai querer vai ficar na dúvida, tipo, será que eu
fiquei muito feliz, mas eu não sei se eu arrisco de novo, tá? Vamos descobrir mais. Ó, eu sinto que a pessoa vai ficar em conflito, essa pessoa que receber, no futuro próximo, tá? No futuro recente. Porque eu sinto que vai ter medo de se envolver, de sofrer lá, mas ao mesmo tempo vai ficar muito feliz, tá? Muito, muito feliz com esse contato, com essa volta, com, sabe? Mas eu sinto que você vai, tá vendo? Falando você, eu sinto que essa pessoa que receber esse contato vai ficar com muito medo de perder essa pessoa de novo, tá? Dessa pessoa ir embora e ficar arrasado ou arrasada e não saber muito o que fazer, como fazer, sabe? Tipo assim, meu Deus, e aí, será que eu arrisco mesmo? E se essa pessoa continuar com essa distância, ou se continuar com outra pessoa, se for essa pessoa com a energia masculina que tem alguém, e se ela continuar com essa outra, o que que eu faço? Eu vou arriscar nisso aqui? Será que eu faço ou será que eu não faço isso? Né? Será que vai dar ruim? Será que, sabe, eu não tô sendo uma pessoa ruim por estar me envolvendo com alguém que tem alguém, entende? Então eu sinto que vai rolar toda uma reflexão sobre isso, por mais que a pessoa fique feliz, tá? Que mais? Ó, 5 de espadas, tá vendo? Competição, pode ter briga, pode ter discussão, causar conflitos. Então eu sinto que realmente, né, pra maioria de vocês, como eu falei, essa pessoa pode ter alguém, ou você tem alguém, esse contato, né, da pessoa que vai tomar a iniciativa com a pessoa que vai receber, pode causar muita confusão para quem tem alguém, certo? Adapte a sua situação. Ó, e aí eu sinto que realmente vai rolar muita reflexão, muito pensamento, muita consideração, né? Pelo menos no futuro próximo vai ver aquela pensar, ó, e vai haver até a possibilidade de pensar assim, meu Deus, será? Ai, de repente é melhor eu dar as costas e ir embora, né? De repente é melhor eu seguir em frente aqui. Mas vamos ver. Aí aqui, gente, ó, eu já vou dar uma dica aqui, mas eu vou tirar as cartas. Eu sinto que que a espiritualidade está falando assim. Já só em a gente começar com essa pessoa aqui, né? A gente teve aqui energia masculina, a gente tem energia feminina. Então eu sinto que a pessoa que receber a comunicação, o destino desse relacionamento, tá? Vai estar de como vai se desenvolver a partir daqui, vai estar na mão da pessoa que receber a comunicação, do que ela vai decidir fazer aqui, tá? Então eu sinto que essa cartinha aqui do livro pode estar indicando, a gente vai descobrir já já, que esse destino aqui, esse futurinho aqui não tá 100% cravado, tá? Por causa que a gente tem livre-arbítrio, gente. Mesmo que haja alguém pra gente viver alguma coisa, a gente pode viver, mas a forma como a gente vai viver essas coisas, né, depende muito das nossas decisões. E às vezes, o nosso aprendizado está nas decisões que a gente toma, se a gente vai decidir o que é certo, o que é errado, o que a gente tinha que decidir por nós, se a gente escolheu o que a gente tinha que escolher e etc. Mas vamos ver aqui. Futuro um pouco mais distante. Essa carta do livro. Aí, vamos ver. O que a espiritualidade está querendo dizer pra gente aqui? O que vai acontecer nesse seu roteiro aí, nessa história de amor aí no futuro? Mais distante. Opa, eu botei até... Mas vamos lá, eu já tirei essas. Eu sinto que... Deixa eu tirar logo aqui. Eu sinto aqui, ó, que vai passar um tempo aqui nessa situação, uma situação meio complicada aqui, por causa do quê? Por causa dessa situação difícil. E aí eu sinto que vão haver momentos que parece que você está sonhando acordado e outros momentos nessa situação em que vai haver muita ansiedade, conflitos e tal, por causa dessa complicação que tem aqui nessa situação, tá? Vamos ver o que mais aqui. Então eu sinto que vai ser aqui um futuro que pode ser meio complicado, tá? O 4 de copas, porque a forma como as coisas estão se desenvolvendo, né, aqui, esse obstáculo, essa terceira pessoa ou coisa aqui no presente, tá complicando aqui, né, esse futuro aqui próximo, né, porque esse aqui é o futuro próximo, tá, gente, deixando claro, um futuro mais distante não quer dizer o futuro lá na frente, quer dizer um futuro distante que é previsível, né, pela espiritualidade, tipo, 3 a 6 meses, enfim, esse ano ainda, tá, então eu sinto que ainda pode haver aqui uma certa instabilidade nessa situação por causa de toda a situação, tá? Eu sinto que pode ter ali momentos que você parece estar sonhando acordado e o outro momento assim, meu Deus, né, de ansiedade, de conflito, tá bom?
assim, tipo, meu Deus, né, essa outra situação não vai se resolver, tá? Vamos ver o que mais aqui no futuro, um pouco mais distante. Ó, 4 de espadas, aí vocês podem decidir realmente se afastar um pouco, dar um tempo, ó, tá vendo? Para que a situação se resolva. Então, lembrando, gente, isso daqui é um futuro um pouco mais distante, mas é um futuro distante de tipo esse ano ainda, né? Porque teoricamente as cartas só conseguem prever até um futuro próximo, assim, 3 a 6 meses no máximo, tá? Porque as decisões que a gente toma, que as pessoas tomam, alteram os destinos na vida. Então tudo depende das decisões que nós tomamos e outras pessoas também. Então a gente só consegue prever até um certo ponto, tá? Então aqui eu sinto que essa pessoa pode estar voltando para sua vida agora e ou você voltando para a vida, mas eu sinto que é ela que vai voltar para sua vida. Você vai ficar na dúvida se você quer retomar essa história, porque tem um fator complicar, então, para complicar a situação, você vai ficar na dúvida se você quer retomar essa história nesse momento. E eu sinto que aqui tá meio nebuloso esse futuro aqui, tipo, eu digo, até o final desse ano, porque vai depender muito dessa sua decisão, tá? E eu sinto aqui que podem haver momentos, né, em que as coisas são maravilhosas e outros momentos em que vai dar uma complicada, e aí eu sinto que pode haver um certo afastamento de novo. Definitivo? Não. Porque, enfim, essa pessoa aqui é uma pessoa com quem você tem que viver algo, mas pelo menos nesse período, né, que eu tô falando aqui, tá? Nesse futuro próximo. Mas vamos ver o que mais aqui. Depois desse livro aqui, porque de alguma forma, né, você e essa pessoa vão ficar juntas. Então vamos descobrir aqui como vai ser essa forma. Ó, confie no tempo divino, tá? É isso, gente. Esse é o problema de leituras que a gente fala assim de amor da vida, tá? Porque a espiritualidade vai dar respostas assim, tipo, confie no tempo divino, ou quando você e essa pessoa, né, aprenderem a lição que vocês têm que aprender, quando vocês ativarem o melhor lado de si, quando vocês tiverem aprendido as lições que vocês têm que aprender, tá? Eu sinto que aqui tem muito a ver com a questão de controle para um de vocês ou para os dois, né, aprender a abrir mão do controle e permitir que a espiritualidade, ó, abrir mão do controle do passado, sabe? Tipo assim, como que eu digo? De ficar focado no passado, de querer que coisas específicas aconteçam. Eu sinto que tem muito a ver com isso aqui. Você vai colher os frutos desse relacionamento aqui, as coisas vão se resolver finalmente quando você conseguir abrir mão de tentar controlar tudo na sua vida e você confiar na espiritualidade. Por quê que eu digo isso? Porque aqui, quando a gente quer controlar tudo, a gente fica muito focado ali no que a gente está querendo controlar. E nesse meio tempo, você pode ter lições, coisas que você tem que aprender e você não tem aprendido porque você está muito focado em outra coisa. Então eu sinto que a mensagem aqui da espiritualidade nessa sua história é que você vai conseguir desenrolar essa história aqui quando você meio que deixar que a vida confiar realmente no tempo divino e viver a sua vida todo dia e aprender com o que você tem que aprender, você aprender a ser feliz ali com o que você tem, com o seu presente. Porque aí você vai conseguir evoluir em outros aspectos, de outras formas, e aí você vai estar pronto para receber esse amor aqui, desenvolver essa história com essa pessoa. E isso funciona a mesma coisa para essa outra pessoa. Entende? Então eu sinto que se tem um fator aqui, um obstáculo, né, botando tanta dificuldade nessa situação de vocês, é porque pode ser que não seja nesse futuro próximo aqui, e 3 a 6 meses é próximo também, né? É o mais distante, mas é próximo. Ainda não é o momento certo para vocês, tá? Eu não gosto de dar esse tipo de notícia. Eu sei que vocês ficam bravos, mas eu vou dizer o que tá aqui nas cartas, tá? Vamos ver como é que tá? Rapidinho só. A sua energia nesse momento. A sua, tá? Ó. Você pode estar se isolando, pensando muito, lembrando muito dessa pessoa, pode estar evitando aí socializar, evitando pessoas, evitando tomar decisões difíceis, evitando algum tipo de
evitando seus problemas, evitando resolver algumas coisas que você tem que resolver, evitando ver a verdade ou evitando aceitar algumas coisas, alguns fatos da vida, tá? Você pode estar nesse momento e eu sinto, ó, você pode estar se sabotando e sentindo culpa ao mesmo tempo por ter consciência disso, mas você alimenta esse ciclo, tá? Então eu sinto que talvez o momento não seja certo por causa disso. Você tem algum trabalho para você fazer em si mesmo, tá? E vamos ver como é que tá a energia dessa pessoa aí da sua vida, né? A pessoa com quem você vai viver tudo isso aqui, que eventualmente vocês vão se resolver. Chama gêmea. Essa pessoa também sente a mesma coisa por você, tá? Ó. Feminino. Eu sinto que essa pessoa, ela observa você, tá? Ela tem muito sentimento de que você pode ser a pessoa certa para ela, mas ela pode ter alguém, né? Como a gente falou. E eu sinto que ela tem uma vontade. Eu sinto que essa pessoa pode estar num momento em que ela está desenvolvendo, como a gente falou, se essa pessoa for a pessoa de energia mais negativa, mais masculina, perdão, que eu desconfio que seja, ela está desenvolvendo esse lado dela mais feminino, de cuidado, de compaixão e tal, mas ela tá trabalhando nisso, ela tá conseguindo, tá? E eu sinto que essa pessoa observa você de qualquer forma ainda, tá? Mas eu sinto que ela tá aqui trabalhando, eu sinto que ela de repente tá conseguindo fazer um trabalho melhor do que você. Ela tá trabalhando nela mesma, evoluindo esse outro lado dela que ela precisa evoluir, tá se preparando para receber esse amor aqui de vocês, tá? Eu sinto que ela tá um pouco mais pronta do que você, que pode estar presa nessa sensação, nesses pensamentos negativos, se isolando, se sabotando, sem querer enxergar algumas verdades e etc. Então, pode ser que seja isso aqui. Uma vez que você conseguir sair disso aqui, conseguir confiar, conseguir trabalhar, né? Evoluir nas questões que você sabe que precisa, mas você nega. Aí eu sinto que vai facilitar para vocês conseguirem estar na mesma frequência, porque pessoas em frequências diferentes, infelizmente, às vezes não conseguem se entender. E às vezes não está no momento certo. Então eu sinto que você precisa meio que elevar a sua frequência aqui, para que vocês consigam ali estar no mesmo parâmetro e as coisas consigam se resolver entre vocês, tá? Uau, essa leitura foi profunda, né? Mas eu sinto que sempre é um pouco assim, quando a gente fala de almas gêmeas ou de pessoas que tem um papel tão importante na sua vida como alguém com quem você vai viver a história de amor da sua vida. Sempre, não se enganem de achar que histórias de amor são só para serem lindinhas, bonitinhas, fofinhas e românticas. Não, elas sempre vêm carregadas de ensinamentos, de aprendizados, de evolução pessoal, tá? Então não se enganem. A gente tá aqui eu acredito nisso, tá? Se você não acredita, tudo bem. Mas eu acredito que a gente está aqui para isso, para evoluir, para aprender. Então eu sinto que o amor é uma ferramenta que a espiritualidade usa para que a gente aprenda mais e mais rápido, vamos dizer assim, porque todo mundo quer amor, quer amar e ser amado, né? Então eu sinto que é isso, eu sinto que eu dei o meu recado hoje aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Eu sei que isso aqui nem sempre é o que a gente quer ouvir, mas eu sinto que pode ser o que alguém precisa ouvir, tá? Se você não gostou, não tem problema, você pode dar uma olhadinha na segunda opção ou em outro vídeo, tá tudo certo, nem todo vídeo tem um vídeo pra gente, tá bom? Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram coraçãozinho vermelho. Vou colocar aqui no cantinho. E vamos lá, iniciar a leitura de vocês, tá? Se você já assistiu a leitura número 1, você sabe como é que funciona. Mas se você não assistiu, eu vou explicar, tá? A gente vai fazer uma linhazinha do tempo aqui, com o passado mais distante, passado mais recente, presente, futuro próximo, né? E um futuro mais distante. Esse futuro mais distante, eu não falei desde o começo do vídeo, mas no outro grupo eu vou falar logo aqui. Esse futuro mais distante é de 3 a 6 meses a partir do momento que você assiste esse vídeo. Então é um distante que não é muito distante. Mas por quê? Porque esse futuro mais distante, a espiritualidade, assim, o tarô, na verdade, né? As cartas só conseguem prever até certo ponto. Porque tudo o nosso futuro, né? Tudo depende das nossas decisões, das decisões de outras pessoas, várias outras pessoas. Então, assim, não tem como você ter nada escrito, né? Assim, de como as coisas realmente vão acontecer, tá? Às vezes, algumas coisas estão escritas, outras
nem tanto. Isso é o que eu acredito, né? Então você adapte ao que você acredita, tá bem? Então, assim, esse futuro mais distante, mantenha em mente, é de 3 a 6 meses. O que acontece depois disso, a gente pode ter uma indicação com as cartas, mas de repente pode ser que não. Então, tenha isso em mente, tá bom? Eu espero que a gente consiga prever aqui de uma forma mais precisa, né? Vamos lá. Ok. Vamos começar aqui. Passado mais distante dessa história, desse roteiro aí, da sua história de amor com essa pessoa aí que o amor será o amor da sua vida. Opa. Estrela. Vamos lá. O passado um pouco mais recente. Ó, as nuvens. Presente desse roteiro aí da história de amor de vocês. Os peixes. O futuro próximo, tipo, seguinte, né? A âncora. E o futuro um pouco mais distante, como eu falei. Os pássaros. Interessante. Ok. Vamos lá. No fundo a gente tem a lupa. Vamos lá. A gente vai começar por aqui, tá? Pelo passado, para você ir identificando, vendo se você já conhece, vendo se você sabe quem é. E vamos evoluindo. Eu vou colocar cartinhas para cada uma dessas colunas, ok? Então, realmente é uma história. Eu vou contar uma história aqui para vocês, tá? Vamos começar aqui com o passado. Gente, com essa carta da estrela, eu sinto que você e essa pessoa, vocês podem ter se encontrado já num passado. Para alguns de vocês, eu sinto o seguinte: você conhece essa pessoa não faz muito tempo, para alguns de vocês. Para outros, eu sinto que vocês se conheceram, se conhecem há muito tempo, mas eu sinto que, por mais que tenha tido alguma coisa, indicação de algo especial entre vocês lá atrás, eu sinto que não houve a consciência do quão esse encontro estava marcado, quanto esse encontro era especial, entende? E eu sinto que muito provavelmente, tanto você quanto essa pessoa vieram, né, vamos dizer, para essa vida, se você acredita nisso ou não. Eu sempre falo de vidas porque eu acredito, tá, gente? Mas se você não acredita, não tem problema. Você provavelmente, desde sempre, acreditou que tinha alguém para você, como se você sentisse uma certa saudade de alguém, né? Que de repente você nem conhece, ou saudade de alguma coisa que você não sabe o que é. Então eu sinto que tanto você quanto essa pessoa podiam ter esse sentimento, essa sensação de saudade de alguém ou de algo que você não sabia o que é, e uma sensação de vazio. Eu sinto isso, que sempre pôde haver isso, mas sempre houve também uma esperança de que havia alguém para preencher esse espaço aí em algum lugar. Tá? E eu sinto que você, como eu disse, para alguns de vocês podem já ter se conhecido há muito tempo, para outros vocês podem ter se conhecido há pouco tempo, mas eu sinto que não houve, como no primeiro grupo que eu falei, aquela sensação de reconhecimento instantânea. Entende? De que, essa pessoa aqui é a pessoa para mim, é a pessoa para minha vida. Quando eu encontrar essa pessoa, eu vou saber que é minha alma gêmea. Eu sinto que não houve essa sensação, e sempre tem um motivo, né? Eu sinto que a espiritualidade pode ter intervido nesse aspecto. Mas vamos descobrir mais aqui sobre esse encontro de vocês, quando vocês se conheceram, passaram a fazer parte um da vida do outro. Vamos descobrir aqui melhor. O que a espiritualidade pode dizer pra gente? Vamos lá? Ó, tá vendo? As copas, o amor começa. Eu sinto o seguinte: realmente, esse segundo grupo aqui, esse encontro de vocês foi marcado, tá? Para acontecer. Eu sinto que realmente foi marcado para acontecer. E pela espiritualidade, eu sinto que houve como eu falei, você sempre teve uma sensação, né? Provável, que tinha alguém para você, que você veio encontrar alguém, tá? E eu sinto que realmente pode ter um contrato de almas aí, que você marcou de encontrar essa pessoa específica. Então eu sinto que sempre houve aquela ansiedade, aquela falta, aquela vontade de conhecer, de encontrar essa pessoa certa. E eu sinto que vocês se conheceram, houve um sentimento, uma sensação, mas eu não sinto que você, essa pessoa, pensar assim: nossa, o amor da minha vida. Sabe? Poxa, eu acho que houve interesse, eu acho que houve um certo impacto. Mas
Eu não acho que vocês tenham passado muito de uma impressão, de um interesse. Vamos ver, tá? Vou segurar aqui um pouquinho a minha língua para eu não falar demais e acabar falando errado, tá? Vamos ver. Mas houve aqui já um Ás de Copas, realmente, um interesse romântico quando você viu essa pessoa, mas não necessariamente o reconhecimento de alma gêmea, vamos dizer assim, ok? Vamos lá, o que mais? Ó, o interesse teve, tá? Aqui. O interesse romântico de fato, tá bom? Coraçõezinhos interessados. Ó, para alguns de vocês, você pode ter sentido uma coisinha diferente em relação a essa pessoa, como eu falei, mas não necessariamente o reconhecimento de amor da minha vida. Mas, ó, definitivamente essa pessoa, de alguma forma, ela chamou sua atenção e vice-versa, tá? De repente, o sorriso dessa pessoa chamou a sua atenção de uma maneira diferente, tá? Mas eu sinto que ao mesmo tempo que houve essa conexão, né, entre você e essa pessoa, houve um despertar de sentimentos, interesse, tá? Eu sinto que ao mesmo tempo você julgou ou essa pessoa julgou o outro mal, de alguma forma, tá? Eu sinto que houve aqui um julgamento assim, ai não, essa pessoa não presta. Ai não, essa pessoa não é pra mim não, sabe? Tipo, de alguma forma essa pessoa que por mais que lhe interessasse, tenha despertado sentimentos iniciais em você, você achasse ela bonita, atraente, de repente uma pessoa com um sorriso muito bonito, uma pessoa ali que realmente lhe atraía de alguma forma e causava sentimentos em você. Eu sinto que sempre houve uma certa sensação de uma das partes ou das duas que negava o outro, no sentido de, tipo, essa pessoa não serve para mim, por algum motivo. Podia ser, essa pessoa é muito. Sai com muita gente, eu não quero essa pessoa para mim. Essa pessoa não tem um emprego certo. Essa pessoa. Entende? Eu sinto que houve algum tipo de julgamento aí que fez com que talvez você não reconhecesse essa pessoa ou vice-versa, ou ela não reconhecesse você. Então houve algo nesse sentido, apesar de que talvez parte sua também ou dessa pessoa tenha se sentido feliz de encontrar o outro, mas eu sinto que esse lado aqui do julgamento, tá, tenha sido mais forte, pesado mais. Então, houve um interesse, mas nunca aquele interesse de, vou ficar sério com essa pessoa, quero casar, ter filhos com essa pessoa. Tá entendendo? Porque eu sinto que sempre houve um certo bloqueio por causa desse julgamento que foi feito quando vocês se encontraram, se conheceram. E eu sinto que isso não é sem propósito, tá? Esse julgamento aí provavelmente que manteve, né, vocês cegos para enxergar o outro como a pessoa da vida, era de propósito, tá? Obviamente, eu acredito que a espiritualidade não faça nada sem ser de propósito. Então, tinha um motivo de ser, para vocês não se enxergarem como almas gêmeas, ou chamas gêmeas, ou a pessoa da vida um do outro, naquele momento, tá? Vamos ver o que mais aqui. Bora lá? Continuar interessante. Ó, a força. Tô falando. Deixa eu tirar logo a outra. E a lua. Exatamente. Nossa senhora, muito interessante aqui. Tô super curiosa aqui com essa história de vocês. Ó, esse aqui é um filme um pouquinho, assim, mais diferente, né? Tem umas coisas meio místicas aqui, tá? Do que do primeiro grupo. Eu sinto aqui que teve essa questão aí que eu falei pra vocês, e eu sinto que quando vocês se conheceram lá atrás, era como se eu sinto que tinha muito a ver, assim, por exemplo, você ou a outra pessoa, essa pessoa que julgou a outra, pode ter controlado bastante ali o sentimento, as sensações, né, que pode ter sentido por essa outra pessoa, porque sentiu algo, mas controlou por causa desse julgamento. Então eu sinto que sempre houve um certo pisada de freio, pode ter sido dos dois lados, tá, gente? A outra pessoa pode ter julgado também a outra, mas por outro panorama, por outro aspecto, por outra qualidade, entende? Então, assim, houve ali, certo, um controle, né, daquele sentimentozinho aqui que eu tô vendo como essa criançazinha, tá para crescer ali, houve um certo controle dessas sensações, desses sentimentos aí. E com essa carta da lua, para mim ficou muito claro que tanto você quanto essa pessoa
Ou eu sinto que são os dois, mas pode ter sido que uma das duas pessoas não tenha enxergado a pessoa como ela realmente é. Por causa do quê? Desse pré-julgamento, tá? Pode ser um preconceito também, pode ser. Né? O que é um preconceito? É um pré-conceito, algo que você já tem formado na cabeça antes de experimentar, antes de entender, né? Então eu sinto que houve aí realmente uma distorção da imagem da outra pessoa em um julgamento que não era verdade necessariamente. E eu sinto que esse pré-julgamento aí foi o que impediu você, ou essa pessoa, ou os dois, de enxergarem um ao outro como: nossa, essa pessoa é pra mim, é o amor da minha vida, é o que eu tô procurando, entende? Então eu sinto que isso aqui, inclusive, pode ter sido já o começo de uma lição pra você e essa pessoa, né, espiritualmente falando, tá ok? Podia falar muito tempo aqui sobre isso, mas eu sinto aqui que tá, tipo, como se fosse, se vocês tivessem deixado os preconceitos de lado, de repente, vocês já podiam ter começado a história de vocês aqui. Mas como ambas as pessoas mantiveram seus preconceitos, digamos, entre aspas, né? Pode ter sido um ou outro, mas pode ter sido os dois. A história não se desenvolveu desde aqui. Então é como se você fosse uma lição a se aprender, né? Que preconceitos, julgamentos precipitados fazem você perder oportunidades, por exemplo, tá? Então é só um exemplo que eu tô dando aqui. Mas eu sinto que foi algum motivo nesse sentido aqui, tá? Aqui, num passado mais recente, a gente tem as nuvens. Eu vou tirar caixinhas, mas as nuvens, né, normalmente indica, eu sinto que o relacionamento, eu sinto que essa pessoa pode ainda estar na sua vida, tá? Mas eu sinto que ultimamente, gente do céu, as cartas estão pulando aqui na minha. Olha só, eu ia falar confusão. As nuvens realmente causam confusão, elas indicam confusão, né? A cabeça, a mente confusa, e que saiu confusion. Então, eu sinto que realmente o seu relacionamento com essa pessoa no presente pode estar um pouco confuso. Eu sinto que vocês podem estar um na vida do outro, ou sempre estiveram um na vida do outro, mas eu sinto que talvez fosse de uma forma tranquila, mas recentemente pode ter ficado confuso, né? Tipo, não mais tão claro, não mais tão de boa, não mais tranquilo como já foi. Eu sinto que as coisas, vocês podem ter começado a se fazer perguntas, né? Perguntas sobre, o que que a gente é, o que que eu realmente sinto por essa pessoa, será que eu quero, será que eu devia ter dado uma chance lá atrás, será que essa pessoa é realmente o que eu penso que ela é? Entende? Vamos ver o que mais aqui. Fé, justiça, confiança. Vou tirar até outra carta antes de falar. Negação, dúvida, especulação. É exatamente o que eu tô falando. Eu sinto que a confusão surgiu recentemente no relacionamento de vocês, nos sentimentos, e eu sinto que isso aqui é recíproco. Olha aqui, gente. Nossa, tudo arrepiado. Reencarnação, reflexão, ciclo, destino, tá? Então eu sinto que isso aqui realmente é outra coisa que estava marcada para acontecer na vida de vocês. É um ciclo aqui que, tipo, teve essa chance aqui, não rolou. Aí passou o tempo, pode ter sido muito tempo ou um tempo razoável, vai depender da sua história. Mas aí eu sinto que estamos chegando aqui num outro ponto importante da história de vocês, em que tem outro ponto aqui do ciclo de vocês, tá? Que a espiritualidade pode estar influenciando para que outras coisas se desenvolvam. Agora, o que eu vejo aqui, né? Essa confusão, eu sinto que ela surgiu a partir do momento, né, que eu sinto que a espiritualidade foi plantando essas dúvidas, né, na cabeça de vocês. Houve uma distância, uma separação entre vocês. Algo aconteceu, seja espiritual ou não, um fato, que fez com que um dos dois, ou os dois até, começassem a se perguntar, principalmente as pessoas que tiveram esses pré-julgamentos do outro, né? Se foram os dois, se foi só um dos dois, um dos dois. Começaram a especular se realmente estavam certos, se tomaram a decisão certa lá atrás, quando tomaram a decisão, né? Tipo, será que eu fiz certo? Será que eu não devia ter dado uma chance? Será que eu não devia ter insistido mais? Será que essa pessoa realmente é o que eu achava que ela era? Será que essa pessoa... Entende? Então eu sinto que começou a haver essas perguntas e especulações e uma confusão, talvez no status desse relacionamento ou nos sentimentos de quem tinha a maior resistência. Vamos ver o que mais. Ó, eu sinto que você e essa pessoa ainda podem não estar assim envolvidos,
Podiam não estar, né? Esse que é o passado recente. Envolvidos, aqui, intuição. É o que eu tô falando, espiritualidade que plantou essas duvidinhas aqui na cabeça de vocês ou da pessoa, tá? Mas eu sinto que podia haver uma certa resistência e recentemente essa resistência começou a ser quebrada com essas perguntas, com essas percepções que foram mudando, que foram se fazendo, enfim, começando a quebrar essa resistência aí que havia do lado de quem tinha ou dos dois lados, tá? É isso, mas eu sinto que aqui ainda não havia uma atitude, um direcionamento para ação, né? O que quer que tivesse essa resistência um do outro aí. Vamos ver o que mais. Essa leitura aqui é mais complexa, né? Eu tô sentindo, do que a primeira. Vamos ver o que mais aqui. O que a gente pode saber sobre esse passado recente dessa história? Nossa, aí eu sinto que ambas as pessoas, ou pelo menos uma das pessoas, começou a pensar muito um no outro, principalmente quem tinha essa resistência, tá? Então começou a pensar bastante, quase que obsessivamente na pessoa. E começou a querer, eu sinto ter um sentimento, a sensação, uma vontade de, como se fosse, como que eu digo, explorar mais a fundo essa sensação, esses sentimentos, esse relacionamento que essa pessoa pode ter sido você, ou a outra, ou as duas, não permitiu que você evoluísse, sabe? Aquele sentimentozinho aqui que eu disse que você estava domando, né? Vocês estavam domando lá atrás. Olha só a carta dos amantes aqui embaixo, gente. E começou a querer, pensando tanto, pensando tanto, pensando tanto um no outro e tal. Isso, claro, que foi a espiritualidade que começou a aplicar aí o outro na mente, tá? Pra realmente acontecer essa mudança aqui. Pensar tanto, pensar tanto, pensar tanto, que chegou num ponto que a pessoa já tá pensando assim, gente, eu vou arriscar aqui nesse negócio. Eu quero aprofundar, eu quero conhecer mais, eu quero entender melhor. Começa a criar expectativas, começa a fazer planos de querer se reaproximar, de querer, sabe, trazer a pessoa de volta para a vida. Então eu sinto que isso aí aconteceu muito recentemente. É como se a pessoa estivesse começando, seja quem for, quem tinha essa resistência, começando a cair essa resistência por causa das perguntas, dos pensamentos que estavam vindo na cabeça, podia vir até de forma involuntária, ou só por ver um post na internet, ou por ver alguma coisa que lembra, sabe? Mas porque isso aqui tudo é plantada, vamos dizer assim, tá, gente? Era escrito para acontecer. Vamos clarificar só um pouquinho mais aqui. Ó, gente, olha, ó, no momento divino, o que é que eu falei? Estava marcado a espiritualidade que está intervindo aqui nessa história, para que quem quer que tenha essa resistência começasse a cair essa resistência, começasse a perceber que podia ter feito o erro lá atrás, entendeu? Começasse a enxergar as coisas mais claramente que não estava enxergando aqui atrás. Ah, olha só, chama gêmeas e essa carta que saiu sozinha, querendo, tá? Inspeção, espiando, assistindo. Então pode ser realmente, né? Podia ser a pessoa estar olhando a outra nas redes sociais ou encontrando em um lugar e começou a observar e começou a enxergar a outra de uma maneira diferente, começou a se fazer essas perguntas ou começou a observar e viu que estava enganado em relação ao que achava que pensava, ao que pensava, entende? Então, gente, o fato é que observando o outro, começou a se criar essas dúvidas sobre essa crença aqui do passado. E aqui, tudo isso porque é o momento certo, é a hora divina. Aqui, gente, é o momento divino. O que na primeira opção falava lá, ó, confia, esse momento divino já chegou aqui, tá? E aí, vamos aqui para o presente. Aqui, no presente, a gente tem a carta dos peixes. Eu sinto que essa carta dos peixes, eu vou até tirar as cartinhas aqui antes de eu começar a falar para vocês, porque eu posso me enganar e eu não quero. Mas essa carta dos peixes, para mim, ela pode significar espiritualidade. Eu sinto que pode ser as duas coisas, tá? Mas também significa dinheiro, abundância, pode indicar a vida profissional, tá? Então vamos tirar aqui esse roteiro aqui pro presente na história de vocês, o que tá acontecendo agora, né? Força. Eu sinto que com essa carta, eu sinto que pode ser os dois sentidos, tá? Aqui, ó, seguindo em frente, eu sinto que
tanto você quanto a outra pessoa podiam estar passando por momentos difíceis. Um podia estar passando por momentos difíceis no sentido espiritual, né, na vida pessoal, o outro na vida profissional. Mas eu sinto que independente de quem estava passando pelo quê, eu sinto que o momento agora é de fortalecimento de ambas as partes, né, no setor que estava sofrendo, entende? Seja no setor espiritual, seja no... Para mim, a água também representa muito emocional. Então, o que quer, qualquer que seja o problema pessoal que você ou a pessoa estava tendo, você está começando a se fortalecer e trabalhar e resolver esse problema aqui no presente. Então, eu sinto que você e essa pessoa podem estar muito focados em algo nesse sentido, né? Vida profissional, evolução espiritual, evolução emocional. Eu sinto que está havendo ali um fortalecimento disso, tá? E eu sinto que pode haver um foco bem grande nisso aqui, né? Mas vamos ver o que mais vai dizer aqui, tá? E eu sinto que com essa carta da força, né, também pode indicar um pouco aqui que um dos dois, ou os dois ainda podem estar ali como se fosse segurando agir nessa situação, por mais que a dúvida esteja surgindo aqui, a vontade de agir, por causa do foco em si, nesse trabalhar ou a vida profissional, a vida pessoal, o que seja. Mas vamos descobrir melhor aqui, tá? Ó, tá vendo? Tá hesitando um pouco, tomar uma atitude em relação ao outro nesse presente. Tá hesitando aqui, né? Tá tipo assim, ai meu Deus, né? A pessoa pode estar exausta, pode estar cansada, pode estar focada, como eu falei, em alguma outra meta, mas a pessoa tá sonhando acordada, gente, com o outro. Ou os dois estão sonhando um acordado com o outro, né? Aqui, ó. Depois dessa compreensão aqui no passado recente, né, essas dúvidas que foram plantadas, tipo, pensar obsessivamente na pessoa, começar a criar expectativas, começar a querer, né, tipo, agir, expandir ali o conhecimento, ficar observando outra pessoa, a pessoa está aqui sonhando acordada, embora em termos de atitude ela ainda não esteja fazendo, né, ali porque está focada em outras coisas, mas essa pessoa que está começando aqui, ó, a criar, a querer agir, né, realmente, tá, ó, sendo otimista, querer muito algo, tá? E tomar uma iniciativa, dar início a alguma coisa. Então eu sinto que essa pessoa ela tá pensando tanto, ou você, né? Mas eu sinto que é a outra. Tá pensando tanto em você, tanto em você, tanto em você, tá pensando obsessivamente, como eu falei, se perguntando, era tudo aquilo que eu disse, que sonhando acordada com você, por mais que ela esteja tentando focar em outra coisa, não tá funcionando muito, né? E aí essa pessoa já tá pensando assim, nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que agir. Ó, e olha aqui a carta da lua. Se você sabe quem é essa pessoa pode agir assim meio, tem momentos que ela vem, tem momentos que ela vai, tem momentos que ela vem, tem momentos que ela vai. E ela tá alternando nisso aí. Ah, eu tô focada no meu negócio, mas aí ela pensa, fica louca, nananana, aí fica tão obcecada que vai atrás de você. Aí fala, não, mas eu tenho que focar nas minhas coisas. Aí foca. Aí depois desfoca e vai focar em você. Entende? Eu sinto que pode estar rolando essa dinâmica aqui nessa história de vocês. Vamos ver o que mais aqui nesse presente que tá rolando aqui entre vocês, tá? Gente, pense que isso aqui pode ser espelhado, tá? Isso aqui pode estar acontecendo com você também, ou com você, né? Mas se você era a pessoa que tinha mais resistência e tal, pode estar acontecendo com os dois, tá? Então mantenha isso em mente, tá? É porque fica difícil para eu falar todas as possibilidades, mas por favor, adaptem aí. Vamos ver o que mais aqui no presente que tá acontecendo nessa história de vocês. Intuição. Vocês estão recebendo ali, quase como se fosse um chamado. 8 de paus, tá? Comunicação, atitude, movimento. Então eu sinto que tipo, tá rolando assim é como se fosse um complô. A espiritualidade ali pra, ok, gente, tá bom, acabou esse negócio aqui, já tá na hora de fazer esse negócio rolar e dar certo, tá? Então, estão aplicando na mente de vocês dois, e eu sinto que é ao mesmo tempo, tá? Eu sinto que vocês estão pensando um no outro mutuamente, pensando nas mesmas coisas, podem estar sonhando um com o outro, quando um pensa, o outro lembra, quando um lembra, o outro pensa, tá esse negócio assim bem doido, tá? Eu sinto que vocês estão altamente ligados, intuitivamente, você pode estar sentindo que essa pessoa tá pensando em você, você pode estar sentindo que essa pessoa tá querendo falar com você pode estar sentindo que ela vai entrar em contato com você. Cara, a intuição aqui tá bombando, tá?
E realmente, eu sinto que vem um movimento, uma comunicação, uma mensagem. Pode ser que você seja, vai tomar iniciativa? Pode, mas eu sinto que essa pessoa, se você sabe quem é, se você não tem intenção nenhuma de tomar iniciativa em relação a ela vai tomar em relação a você. Vai vir falar, vai vir se comunicar, vai tomar uma iniciativa, gente. Cansou, acabou esse negócio de resistir, acabou esse negócio de não entender, acabou. Eu acho que foi tão bem aplicado esse negócio na cabeça dela, essa pessoa tá lembrando tanto de você e vice-versa, que inevitavelmente um dos dois vai tomar coragem e vai entrar em contato, tá? Vamos ver o que mais. Olha só, família, compromisso, projeções. Ó, eu sinto que, gente, aqui essa carta normalmente fala de projeções, etc e tal. Mas aqui eu vejo que é refletido, vocês estão sentindo, estão pensando as mesmas coisas, tá? Tá altamente assim sincronizado entre vocês. Vocês estão pensando em formar, olha só, em voltar um para a vida do outro, em se encontrar, em ter alguma coisa, e de repente que, sei lá, de repente dá certo, dá uma chance, sabe? E talvez você nunca tenha pensado nisso antes e agora, olha aqui, realização de desejo, Jesus. Talvez você nunca tenha pensado nisso antes e agora tá pensando isso em relação a essa pessoa. Você, gente, o que que houve? Por quê? O que que tá acontecendo? Eu acho que tá rolando isso aqui tanto com você quanto com essa pessoa aí, tá? Se não tá com você, tá rolando com essa pessoa e eventualmente ela vai chegar aí até você, tá? Nossa, energia fortíssima aqui. Vamos ver aqui o futuro próximo. O que que vem aí no futuro próximo aí de vocês, né? Desse roteiro da história de amor de vocês. Intuição de novo, tô falando, gente, vocês estão assim conectadíssimos, tá? E eu sinto que com essa, a intuição, junto com a âncora, vocês não vão, tipo, é como se fosse, agora ligou, não desliga mais, tá? Eu sinto que essa questão da intuição de vocês só vai aumentar. Só vai aumentar cada vez mais, vocês só vão se fazer pensar um cada vez mais no outro, trazer um, puxar um para a vida do outro. E eu sinto que a tendência é que vocês realmente, tipo, uma vez que um voltar para a vida do outro, se comunicarem, mandar mensagem, desse ato, desse impulso, né, aqui na direção do outro, essa âncora aqui tá falando é para ficar, tá? Tipo, não sai mais não. Não sai mais. Porque é como se daqui você não sai mais. Tipo, da cabeça não sai mais, do coração não sai mais, grudou e pronto. Grudou um no outro, na intuição do outro, na cabeça do outro. É como se tudo que estava tapado aqui, tudo que foi visto errado, tudo que estava cego, tivesse começado a desmoronar aqui, e no passado recente, e agora no presente está terminando. E aí, uma vez que a pessoa abriu o olho, acabou-se, tá? Vamos lá. Futuro recente. Essa coisa eu vejo pra mim em questão de tempo, tá? Eu digo que em muito pouco tempo, pouquíssimo tempo. Vamos ver o que mais. Peraí, só um minuto. Eu sinto que em pouco tempo, ó, aqui vai haver essa movimentação de uma das duas pessoas, tá? Só que eu sinto que essa movimentação aqui, vai vir ali, a pessoa vai voltar para sua vida, só que eu sinto que ela pode chegar de uma maneira meio disfarçada, não tão óbvia quanto o que ela tá pensando e o que ela tá sentindo. Eu vou até clarificar aqui, vamos botar essas cartinhas para não falar besteira, mas eu sinto que essa pessoa vai chegar, vai fazer um movimento em relação a você, porque ela tá tendo todos esses pensamentos, esses sentimentos, e ela vai chegar e ela vai ficar na sua vida. Mas eu sinto que esse começo, essa volta dela pode vir ali um pouco camuflado, um pouco diferente das reais intenções que ela tem. Talvez ela nem ela saiba as reais intenções. Ela pode estar tendo esses pensamentos de querer se reencontrar com você, de que de repente pode ter algo com você e tal, 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 mas eu sinto que ela também não entende muito bem. Confusão, até pouco tempo ela estava confusa, eu sinto que ela pode continuar, tá? E ainda tem esses outros fatores aqui. Então eu sinto que isso também pode estar acontecendo pra você. Aí eu acho que essa pessoa vai se reaproximar de você, mas como se fosse disfarçando as reais intenções dela. Vamos ver aqui. Rainha de espadas. Entendi. Ó, essa pessoa pode se aproximar de você, ou você dela, eu sinto, tá com uma
de uma perspectiva um pouco mais pragmática, racional, tá? Tipo assim, querendo observar, entender, compreender um pouco melhor, talvez com medo de ter o coração partido, né? De ser rejeitado ou rejeitada, de não saber se você tem esses bloqueios, se você ainda tem ou se não tem, tá? Então pode ser você também. Eu sinto que pode vir ali um pouco disfarçado, um pouco na defensiva, um pouco sem saber o que esperar do outro, tá? Eu sinto isso aqui. E assim, com aquela coisa, né? Ah, eu quero, mas eu não sei se eu vou, enfim, mostra tuas cartas primeiro, depois eu mostro as minhas. Eu tô sentindo energia assim nesse sentido, tá? Mas eu sinto que uma vez que essas barreiras aqui do medo, né, de não entender o que, que o outro quer, começarem a cair, olha só, química, paixão, unidade, transcender. Tá, gente? Eu acho que uma vez que essas barreiras começarem. Olha só, gente, união. Olha as três cartas. Ó, e de repente, esse desconfiar aqui, né, de um dos lados ou dos dois lados, que a pessoa vê ali sentindo a necessidade de camuflar as reais intenções, os sentimentos, ter muita certeza do que quer fazer antes de realmente, né, pular se vai na situação ou se vai ser rejeitado ou não. Pode ser por causa de uma situação aqui, ó, do passado, a pessoa está sofrendo ainda, vem meio que sofrendo ali, se recuperando ou com traumas, né? Pode ser você, pode ser a outra pessoa, pode ser por causa do que aconteceu entre vocês aqui no passado. Então eu sinto que vai ter aquela aproximação meio na defensiva, meio tímida, meio esquisita, meio tipo, não sei, meio que não tô nem aí, mas eu tô, entende? Mas uma vez que vocês, olha que todas as cartas têm duas pessoas, todas. Duas, duas, duas. Essa aqui fala de transcender, unidade, química, paixão, união, integração. Gente, não tem, né? Não tem. Todas as. Olha as cartas que saíram, todas as cartas que saíram aqui. Reunião, tipo, ligação de alma, família, todas as cartas, tá? Então, aqui, uma vez, mesmo que a pessoa volte assim meio esquisita, ou você volte meio esquisita, todo mundo muito estranho, com muito medo, na defensiva um com o outro, eu sinto que uma vez que ligar um no outro, ui, desculpa, as defesas vão todas cair por terra e vai ser para ficar e vão se resolver. E eu sinto que com essas corujas aqui, tá? As corujas são os pássaros, mas fala, principalmente essas corujas nesse baralho, eu sinto que é um relacionamento sério, algo concreto, tá? Então, assim, vocês vão se acertar, vão se juntar mesmo aqui, tá? Que lindo, esse aqui tá todo um filme, né? Vamos lá, continuar aqui. Nossa senhora, essa leitura tá muito intensa, muito, 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 muito legal, muito interessante. Ok. Eu espero que vocês estejam aí até agora, tá? Ok, vamos ver aqui o que vem no final. 3 a 6 meses, né? Aqui, mas é um futuro, né? Eu sinto que isso aqui pode ser um pouco o começo, né? De uma longa história aí. Vamos lá. Que, tá? Perda, coração partido. Vamos ver aqui. Eu não vou começar a falar nada ainda, não. Olha só, gente, os amantes aqui embaixo. Vocês estão tendo tanto carta que tem de casal aqui, né? Mas vamos ver o que é que essa carta aqui tá querendo dizer. Vamos lá, vou tirar aqui para poder compreender, porque as duas energias são completamente opostas, tá? Vamos lá. Aqui para o futuro um pouco mais distante entre você e essa pessoa. Energia de abundância, liberdade, prosperidade. Olha só, gente, alegria, amor, surpresa, Jesus. E medo, né? Desconhecido, inquieto. Ó, eu sinto que é isso, medo, né? Essa carta do 3 de espadas. Eu sinto que vai ter muito medo, porque as coisas vão fluir, vocês vão ligar, eu sinto que você e essa pessoa podem se apaixonar de um jeito que sentir uma ligação que vocês nunca sentiram por ninguém, realmente, e eu sinto que a energia vai ser tão grande, tão forte, tão abundante entre vocês que vai dar medo. O amor, a paixão, tudo isso vai ser tudo tão intenso que vai dar medo e eu sinto que um de vocês ou os dois vão ter vontade de sair correndo.
sair correndo de medo dessa situação, medo de se magoar, medo de perder, medo de ter o coração partido. E com esse três de espadas, gente, eu vou ter que falar que alguns de vocês, se encaixar, pode ter alguém. E se essa pessoa existe na vida de um de vocês dois, ela vai dançar bonito, tá? Porque em momento nenhum apareceu uma outra pessoa aqui, porque é como se não importasse, tá? Nessa história aqui, essa outra pessoa aí não importa. O momento certo é o momento certo entre você e essa pessoa, não interessa o que tiver no caminho, esse negócio aqui vai se desenrolar. E essa outra pessoa é como se ela nem existisse. Então, se houver uma outra pessoa, essa pessoa aí, ou se ouve, né? Porque, como eu falei, essa pessoa, ou você pode estar vindo aí de uma tristeza, de um coração partido, alguma coisa assim, tá? Então, assim, pode ser que algum coração seja partido nessa história, mas eu não acho que vai ser o seu ou o da pessoa. Pode ser de uma terceira pessoa. Mas que essa terceira pessoa não é muito significante na história de vocês, né? Ela é só um empecilho que vai sair do caminho. Eu sinto isso aqui, tá? Mas eu sinto que aqui vai ter muito medo de vocês, de perder um ao outro, porque a energia, o amor, é um negócio, vai ser um negócio tão grande, tão forte, tão forte, tão forte, que vai dar muito medo. Isso daqui, gente, esse segundo grupo, definitivamente é um contrato de alma, é uma história, tipo assim, de livro, quase, sabe? Tipo, que era pra ser, tava escrito, a gente combinou, porque a gente tem que viver algo juntos. Aquela pessoa que você sentia falta, aquela coisa que você nem sabia o que era, você tinha a sensação de que, eu vim encontrar essa pessoa, você, mesmo que você tenha conhecido ela lá atrás, você vai reconhecer ela aqui, no futuro. Reconhecer ela como tal, aqui no futuro. No presente você pode começar a desconfiar, mas tem muitas dúvidas, incerto e tal. No futuro você vai ter certeza. E o medo de perder, vai ser absurdo, tanto seu quanto dessa pessoa, tá? Vai dar vontade de correr, mas ninguém vai correr pra canto nenhum, porque eu acho, né? Vamos ver o que ele vai dizer. Aí vocês têm noção, tanto de carta que saiu de casal, olha só. Isso aqui tá no fundo. Vou já virar outra carta aqui pra ver o que tem. Não. Mas tudo bem. Ok, vamos lá. Ver aqui por último essas cartinhas aqui pra completar essa história aqui linda de vocês. Vamos lá. Decisão. O medo aí, ó, vai bater. Vai bater com força, né? Aqui. E eu sinto o medo, vai bater, tá? Se tiver uma terceira pessoa, vai ter que resolver, vai ter, essa terceira pessoa aí vai, né, dançar, porque essa aqui, a história de vocês é pra ser, ela não tem chance, tá? Eu acho que tudo vai se resolver meio que com conversa, parando de pensar demais, arrumando problema, né? É isso aí, você tem que tirar isso aí, mas eu sinto que pode ser que alguém saia de coração partido, mas não vai ser você nem a outra pessoa, vai ser uma terceira pessoa aí que caiu no meio dessa história de vocês sem querer, tá? Ou porque realmente tinha algo a aprender aí. Mas eu sinto que tudo vocês, né, vai ter muito amor, mas também muito medo de perder, etc. Mas eu sinto que tudo pode ser resolvido com conversa, com diálogo, com comunicação, tá? Eu sinto isso aqui. E eu sinto muito pela terceira pessoa, mas ela tem a história dela pra viver com uma outra pessoa, não com essa, tá? Essa aqui é sua. Ok, vamos lá. Só esclarecer aqui por último. Ó, intenções, criação, renovação, faísca. Isso aqui, ó, não se sabotem. Olha, gente, não se sabotem, tá? O medo vai ter muito medo, mas não permita que ele sabote aí essa alegria, essa felicidade, esse amor, essa que você encontrou. Ó, dúvidas, medo de perder, não, pelo amor de Deus. Porque, ó, você vai se arrepender horrores, tá? Se você fugir dessa situação aqui por medo. Preste atenção, né? Vamos fazer isso não. Entenda. Ou você ou a outra pessoa. Então, converse, tá? Conversem sobre os medos de vocês. Não se permitam, tá bom? E se realmente houver uma outra pessoa, pode ser que haja uma certa situação difícil, um pouco difícil, assim, tipo, para resolver, né, quem tiver que magoar a pessoa, a terceira pessoa, aí, deixar para trás, pode ser que passe por um momento difícil, que tenha que conversar, que tenha que compreender e tal, não quer magoar a pessoa, tem carinho e etc, pode passar por um momento difícil? Pode, né? Vocês vão ficar juntos? Vão. Não vai ser tudo lindo, flores, porque se houver realmente uma terceira pessoa, vai ter que resolver essa situação e vai magoar alguém e sempre é difícil, né?
Mas tudo vai se resolver, tá? É só ali ter paciência, dar tempo ao tempo, compreender que tem que dar o tempo mesmo para as coisas acontecerem, tá? Assim, se desenvolverem, a pessoa conseguir resolver essa história aí, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, no fim, o que que acontece depois disso aqui? Vamos lá, né? De uma forma geral, uma vez aí que vai ter essa conversa, desse relacionamento, essa história, esse medo, vontade de fugir loucamente, que vai haver, eu sinto que vai ter uma conversa aqui muito importante, tá? Mas o amor, o sentimento, a sensação, eu sinto que a vontade de formar um relacionamento, uma coisa assim. Vamos ver o que que acontece depois disso aí. Felicidade, comemoração, liberdade, oportunidades, destino se cumprindo. Eu sinto o seguinte, tá? É como se fosse ter esse momento. O momento mais difícil que vocês vão passar vai ser aqui, nesse futuro um pouco mais distante, por causa desse medo que vai bater em um dos dois ou nas duas pessoas, ou por causa do envolvimento de uma terceira, que uma das duas pessoas vai ter que resolver. Então eu sinto que o momento mais difícil vai ser esse, mas aí com conversa, com paciência, com, né, compreensão e tal, vai conseguir se resolver, vai conseguir se livrar dessa situação aqui de três pessoas, né? Se for o caso, ou da distância, se for o caso, enfim, do problema aí que for, tá? E que vai acabar libertando vocês, assim, do que quer que haja ainda que impeça vocês ali de ficarem juntos, do destino se cumprir, vai se acabar, entende? Então eu sinto que o momento mais, ó, e aí os caminhos vão se abrir. Então eu sinto que o momento mais difícil que vocês vão ter vai ser nesse futuro aqui de 3 a 6 meses, futuro um pouquinho mais distante, por causa ou do medo, ou de ter que magoar alguém, ou uma das duas pessoas sofrendo porque teve que magoar alguém, entendeu? Uma situação assim. Mas tudo vai se resolver, vai ficar lindo. Uma vez que isso se resolver, vocês vão estar realmente abertos para a situação realmente se completar, fluir, se desenvolver entre vocês e pronto, tá? Mas assim, uma vez que realmente acontecer isso aqui da pessoa voltar a ficar aqui na sua vida, ela não sai mais. Pode ter altos e baixos, mas sair, ela não sai mais, tá? Uau! Essa segunda leitura aqui foi de tirar o fôlego. Amei. Eu espero que vocês também tenham gostado, tá? E se você não gostou, não tem problema, nem todo vídeo tem uma leitura pra gente, joga pro universo. Mas se você gostou, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever no seu canal. Ou no seu não, no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.